Bom, então, meu nome é Nara, eu sou membro da Associação Veracidade, que é a instituição proponente desse projeto. Então, esse projeto é uma parceria da Associação Veracidade com a Maitá TIS, e é um projeto financiado pelo CAU-SP. Então, a gente está executando esse projeto com essa parceria. Eu queria dar alguns recados antes da gente começar. Então, eu sou a pessoa que estou na comunicação do projeto, então estou respondendo os e-mails, em comunicação com vocês. Bom, primeiro eu vou fazer uma autodescrição também, que é importante. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, com óculos de animação dourada, com o fundo borrado, camiseta marrom. Então, vou fazer essa mediação durante essa semana de evento. Só um minuto que eu estou autorizando os sons aqui. Então, primeiro eu queria deixar um recado de que no chat aqui da nossa chamada tem uma mensagem fixada com o formulário para quem ainda não respondeu, o formulário que a gente enviou por e-mail de avaliação de conhecimentos. Ele é um formulário para a gente também conseguir avaliar a evolução dos participantes durante essa semana de atividades, né? Então, o quanto de conhecimentos foram aplicados durante o workshop. E não tem uma atribuição de nota, né? Não tem esse viés, né? Para a gente conseguir avaliar mesmo o impacto. Então, quem puder responder, a gente pensou em deixar uns 5 minutinhos agora no começo. Boa noite a todos aqui presentes, né? Meu nome é Ana Cláudia, eu sou uma mulher branca, né? Eu tô com uma blusa branca, regata, eu uso óculos também, né? A armação é dourada e preta, tô com o cabelo meio preso, o fundo é branco e também tá desfocado, né? E eu sou advogada, trabalho na área de direitos humanos, principalmente na área na defesa do direito à moradia adequada, faço parte da Maitá TIS, né? E também eu tenho graduação e mestrado, né, em direito, e foi em assessoria jurídica popular, né? Então, é uma atuação teórico-prática, né, que envolve direitos humanos. E populações em situação de vulnerabilidade, né, socioambiental, socioeconômica. Então, hoje, né, eu vou falar com vocês, nossa conferência de abertura, que a gente até divulgou, né, essa ideia, né, de acessibilidade nos projetos, ela não é só uma recomendação, né, que bacana, vamos fazer para ser legal, né, é um direito e é uma obrigação, assim, vamos dizer, né, a gente tem leis que tornam isso uma imposição, assim, né, para a gente seguir. E aí eu vou tratar um pouco com vocês, assim, qual que é esse arcabouço normativo, né, toda essa as diretrizes legais, né, que se irradiam desde convenções internacionais e da nossa Constituição Federal e vão se afunilando até a gente chegar na NBR, né. Então, a gente tem um porquê dessa NBR existir, né, e não é só uma questão puramente técnica específica da área, tem uma visão de promoção de inclusão, né, de garantia de direitos, certo? Então, a conferência é um pouco a gente entender isso, que é um olhar que a gente vai tentar entender, vai tentar usar, né, para operar essa norma, interpretar a norma a partir desse paradigma de direitos humanos, né? Então, assim, como, né, uma capacitação
direcionada a arquitetos, né, mas a gente abriu também para outras profissões, eu começo com essa provocação, assim, né, não sei quem está reconhecendo aí também, esse figura, né, o Le Corbusier, né, da década de 20, assim, essa frase dele que o homem olha para a criação da arquitetura com seus olhos que estão a 1,70 metros do chão, né, e aí aquilo, né, o homem, né, já tem uma... Ele está falando meio que dele, né, a partir do olhar dele, né, enquanto homem com 1,70 m, né, e o que ele está querendo um pouco dizer nesse momento, né, da década de 20, dessa arquitetura moderna, né, que tem se colocado nesse momento também numa utopia, assim, né, de massificação, né, e de apropriação, assim, da arquitetura, de renovação, né, da arquitetura, de compreensão dos espaços construídos, né, mas um olhar também muito a partir do lugar dele, né, então também enquanto homem, né, enquanto pessoa de 1,70 m, né, então quem que é esse sujeito, né, que interage com esse ambiente construído, da arquitetura que ele está propondo, né, e esse livro da década de 20, por uma arquitetura, né, então é por uma visão de arquitetura, é um manifesto, assim, né, então é a partir de como a gente deve construir, né, a arquitetura, a partir de quais premissas, enfim. Então, pensando nisso, né, a gente tem essa segunda imagem que são uma família de candangos, né? Candangos são pessoas que trabalharam, né, na construção de Brasília, aqui no Brasil, né? Então, que olhar que né, desses trabalhadores, assim, né, de um país periférico como o Brasil, que arquitetura que é essa, né? E o olhar, né, assim, ainda que não só 1,70 m, né, porque a gente tem crianças com olhares um pouquinho mais baixos, né? Esse olhar também para essa arquitetura está voltado para prédios também monumentais, né? E como que dialoga com esse sujeito brasileiro também, né? Essa arquitetura moderna, de um projeto de nação que se colocava, né? Muito forte, assim, né? Então, a modernização do Brasil também através do que Brasília representa, né? Nesse país do futuro, né? Nesse projeto de desenvolvimento, assim, também numa arquitetura de monumento, assim, né, que também, qual que é a relação com esse sujeito que trabalhou nela, né, não é tanto de pertencimento, né, então a modernização também, meio que assim, para quem, né, como é grande a minha nação, como é grande meu país, mas também como que essa população usufrui desses prédios, né, ou essas relações de trabalho, várias coisas que também o próprio Sérgio Ferro, né, criticou bastante, mas é um pouco colocar isso, assim, né, esse paradigma também, né, da arquitetura moderna, que sujeitos que se apropriam dela, né, então esse paradigma parte da onde também, está dialogando com quem, né, com quais experiências, para quem, enfim. E aí também, né, se minhas colegas aí da arquitetura quiserem intervir, fazer colocações, né, até esqueci de falar na minha apresentação, mas eu comecei a graduação na arquitetura, né, mas não concluí. Mas vocês também podem intervir, né, gente, eu estou aqui na apresentação, não consigo ver, né, vocês e tal, mas também podem, né, se tiver alguma ideia, o pessoal, os participantes, né. E aí, né, pensando nisso, né, a gente tem um esforço de padronização, né? O próprio Le Corbusier, ele tem, né, essa obra, o Modulor, que tem, Modulor, não sei se estou falando certo, né, mas tem um livro de 1948 e depois um de 1953, né, mas é um pouco esse esforço, né, de retomar quais são as medidas, né, do corpo humano e repensar a arquitetura também a partir desse olhar, né, de um homem médio, assim, de um sujeito médio que poderia, então, a arquitetura contemplar, né, esse ser humano, né,
e dialogar com o espaço, dialogar com essas necessidades humanas, né? Mas que também vai muito nessa ideia de, assim, essa padronização, né? Ela é um esforço de massificação também, né? Então, tem uma utopia moderna, né? De acesso por todos, né? Dos produtos de design, né? Das cadeiras, ter várias cadeiras iguais, a gente consegue que todos vão ter o acesso, né? Desse começo, né? Do século XX, final do século XIX, começo do século XX, mas que se é retomado, assim, né? Pelo Corbusier, nessa ideia de uma indústria e também uma indústria da produção de edifícios, né, da produção de ambientes, assim, né, que isso tem uma utopia, assim, de querer acessar a todos, né, mas a gente percebe também que tem essa eleição, né, quando a gente elege um corpo ou uma medida, né, como paradigma, a gente também está excluindo outros, né, então também tem essa pretensão de universalização, né, moderna, assim, de massificação, um ambiente que atenda o ser humano, mas que ser humano que é esse, né? Então, quem que é esse ser humano que é o padrão, para a gente padronizar o resto, né? Então, é um pouco essa discussão. Thaís, eu acho que a gente pode confirmar com o pessoal, mas a gente vai disponibilizar, sim, né, a apresentação. Então, a gente tem também uma desarticulação, né? Ao mesmo tempo que a indústria ela tem essa pretensão, né, de servir as necessidades humanas, ela também, nessa padronização, nessa coisa da série, né, a gente também acaba negando ou se cegando, né, para alguns corpos, né. E aí, no mesmo momento, o que a gente tem acontecendo, né? A gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, recém-criada, né? Em 48 também, essa declaração. Momento pós-guerra, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, que aconteceu muita loucura, muitas atrocidades, assim, morreu muita gente a nível global, e principalmente depois do nazismo, né? E, enfim, a Alemanha perdeu a guerra e toda uma questão também de, olha, a gente não pode admitir mais que esse horror, né, ou essa barbárie, ela se repita, enfim, um esforço dessas nações de estabelecer paradigmas, né, de direitos humanos, assim, que valham para todo mundo, para todos os lugares do planeta, para todas as nações, que a gente não pode desrespeitar, né, para ter uma civilização humana que avance, assim, né, que respeite a todos, né, que não possa retroceder em termos desses conquistas civilizacionais da humanidade, assim, né. E aí a Declaração de Direitos Humanos, ela, que já no começo, né, se coloca, assim, né, que todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade, né. Então, muito retomando essa ideia da Revolução Francesa também, né, de igualdade, fraternidade, liberdade, mas não só para a França, né, um pouco assim, para todos os países que assinarem isso aqui, vale para todo mundo, né. E o artigo 7, também logo no começo, coloca, né, todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento à discriminação. Então, muito forte essa ideia de todo mundo é igual perante a lei. A gente não pode ter um grupo que é considerado menos humano, né, ou menos digno de direitos, enfim, ou que o Estado vai perseguir, ou que o Estado não vai proteger, né, e é um pouco que no direito a gente coloca como igualdade formal, né, então, muito essa cara então todo mundo é sujeito de direito, né, e é igual perante a lei, não tem que ter um tratamento diferenciado, porque todo mundo tem que ser respeitado, tem que ser olhado, enfim, né.
Mas aí eu já tenho uma provocação nisso também, né, que a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, em francês, é dos direitos do homem ali, né? Então também vem nessa crítica, assim, né, que utopia é essa, né, que sujeito, tá, todo mundo é igual, né, mas quem é igual entre os iguais, né? A gente também tem questões substanciais para olhar, né? Então, nesse momento, a gente tem esse esforço muito grande dessa universalização, né? Dessa padronização, todo mundo tem direito, né? Os direitos humanos servem para todo mundo. E aí, né, a Grada Quilomba, ela coloca, a Grada Quilomba, ela é uma escritora, psicóloga, ela é artista também, ela é super multidisciplinar, assim, ela faz performances, ela é artista plástica também, né, ela é uma intelectual negra, mulher, né, portuguesa, trabalha muito com memória, trauma, pós-colonialismo, gênero, né, enfim, sigam ela aí, né, deem uma olhada, quem não conhece, mas ela coloca assim, né, uma mulher negra diz que ela é uma mulher negra, né, uma mulher branca diz que ela é uma mulher, e um homem branco diz que é uma pessoa. E aí, o que isso quer dizer, assim, né, que, enfim, alguém quer comentar essa frase? Quando você estava ali mostrando o modulor, né, o Le Corbusier, me lembrei muito do primeiro ano de arquitetura, assim, né, do livro do Neuffer, que é a Bíblia dos arquitetos, né. E aí fui ver se eu tinha ele aqui no meu computador, né, e é isso, né, o homem branco diz que é uma pessoa. Todos os desenhos do Neuffer, né, de parâmetros de uma pessoa, são representados por um desenho de um homem. É sempre um homem com um padrão, uma estatura ali média, né, então é esse que vai servir de parâmetro para todos os projetos. E não é considerado, né? Não só é representativo nos desenhos, a gente ter numa sequência de vários corpinhos, assim, né? Ter duas vezes uma mulher, mas também não ter crianças, a gente não ter pessoas com mobilidade reduzida, né? Esse é o corpo padrão para o qual o espaço deve ser projetado, e é assim que a gente é ensinado desde o primeiro ano, né? Isso aqui é a Bíblia dos Arquitetos, usem isso aqui para vocês projetarem os espaços, porque assim vai funcionar, esse aqui é o espaço ideal para as pessoas. E aí, quem que é essa pessoa, né? Só que fico pensando assim que no primeiro ano, sei lá, não tinha nenhuma capacidade crítica de pensar isso, assim, né? Então eu recebia o livro, via lá isso aqui que eu tenho que usar para projetar os meus espaços. E aí a acessibilidade, sei lá, vem depois como um componente que você adiciona lá no final, faz alguma coisa, fala que é, né? Mas desde a raiz dos cursos, assim, acho que é muito comum o Neufert estar na base dos projetos, projeto 1, né? E você ter aquilo ali como ponto de partida, né? E você interiorizar isso. Tô projetando com base na pessoa média. Mas quem que é a pessoa média, né? E leva muito tempo para a gente começar, ou a gente pode passar uma vida inteira, né, de carreira como arquiteto sem questionar isso. Quem é a pessoa média, né? Então, que refletindo um pouco nisso, e fazia muito tempo que eu não olhava esse livro do Neuffer, foi um choque, assim, é só desenhos de corpos masculinos. Eu acho até interessante, você falou que ele até tem né, um pênis aqui, uma coisa, né, no desenho, e também eu pesquisando, né, lendo os artigos, tá vendo aqui, tá 1,75 m, depois 1,89 m, sei lá, assim, né, que média é essa também, né, que sujeitos que são médios, que são de 1,80 m também, né, de que país, ou de que ideário, assim, que imaginário, né? E aí, num artigo falou assim, em Hollywood, essa época, os galãs tinham 1,80 m, assim, né? Então, assim, também tem isso, o que tá, né, a sociedade elegendo como padrão, né, de referência, enfim, né, naquele momento. Se alguém mais quiser comentar, eu vou... Acho que alguém falou aqui no chat, mas se quiser também falar, gente, pode ficar à vontade, viu? Gente, oi, boa noite. Já que ninguém falou. Não, essa questão na forma como a gente é ensinado, né? Eu não sei se os outros participantes também são arquitetos, mas
E eu acho que, pelo menos na minha época de graduação, assim, era um pouco isso que a Natália falou, zero... eu não tinha tanta crítica quanto a o que representa o ser humano ideal, né? Tinha essa história da proporção áurea, essas coisas que a gente vai estudando em história, mas eu não sei se hoje em dia não está diferente, viu? Pelo menos eu vejo a postura quando eu visito o prédio da faculdade de graduação, eu sinto já muitas coisas muito diferentes, assim, um papo sobre diversidade, um papo sobre outras formas de viver e de conviver que talvez estejam mudando. Eu não sei como está nas aulas, mas a minha professora de ergonomia, eu estou agora na pós fazendo uma matéria com ela e ela, de fato, traz esse tipo de questionamento, já trazia na graduação, agora ainda mais na pós, né? E acho que é isso, assim, mudar o paradigma, não é um homem médio, né? Ela estava falando de pesquisa sobre como, dentro da realidade brasileira, somos um país gigante, né? Também há diferenças. Pesquisa sobre, por exemplo, nanismo no Nordeste, ou como a diferença de média de altura, mesmo entre homens brancos, no Sul, no Centro-Oeste, no Norte, no Nordeste são diferentes, enfim. E tem a questão do máximo alcance, né? A coisa mais alta, então, se é um espaço público, é o máximo alcance da pessoa mais baixa, e a mesma coisa o inverso, né? Para baixo, enfim. Eu não sei, eu tenho a sensação de que a gente está caminhando nesse sentido. Eu acho que a 90-50 tem sido importante para mais arquitetos do que era antigamente, sabe? Assim, eu vejo menos as pessoas abrirem mão por uma questão de conceito projetual, de ter acessibilidade, sei lá, de sensação. Bacana, Felipe. Acho que também... desculpa, Nath, quer falar? Não, eu só ia falar como essa questão de inclusão, né, é importante para isso, porque essa época, né, que o Le Corbusier estava falando com o Arimodolor, que o Neufert estava escrevendo esse livro, quem eram as figuras máximas ali nesses campos, né, no campo da arquitetura, no campo... Enfim, né, de forma geral, a projeção estava sobre o homem, era o homem que ia pensar os espaços e dizer como são os corpos padrões. Né? Então, hoje, já com muito mais mulheres, com muito mais pessoas com deficiência ocupando os espaços, a gente consegue realmente mudar esse paradigma, como o Felipe estava falando, porque a gente vê muito isso na TISA, assim, né? Não é mais pessoas de classe média olhando para uma necessidade de moradia. Não, hoje a gente já tem estudantes que vieram da favela, estudantes que vieram da periferia, então a gente não vai ser só objeto de estudo, né? A gente está aqui pautando junto. Então, ter inclusão de pessoas diversas, né? Então essa diversidade em todos os campos, e na arquitetura como, né, uma disciplina, um campo muito elitista, né, tem realmente mudado, mas isso é muito, muito recente mesmo, né, mas que seja uma crescente, que continue, porque as pessoas têm minimamente ocupado melhores espaços do que em 1920, né, então o Le Corbusier ia dizer que o padrão era esse, que era do cara lá de Hollywood, europeu, né, como falaram, e que voz que ia se contrapor, né, então hoje é muito mais democrático, então esses avanços realmente partem, acho que muito disso, né, dessa inclusão mesmo. A Thaís também se inscreveu, aí depois da Thaís eu vou retomar a fala, tá bom, gente? Eu gostaria só de pontuar da fala do Felipe, né, de que as coisas vão mudando. Eu não deixo de acreditar que realmente tá vindo muito tipo de referências decoloniais, né, agora, mas essas coisas também acontecem não de uma forma natural, mas pela força da lei mesmo, eu acredito, sabe? O fato de terem todo um movimento, né, que luta para ter normativa, para ter lei, e a partir do momento que essas leis estão sendo aplicadas aí há mais anos, né, na verdade, muitas vezes as pessoas não fazem mudanças projetuais, porque se elas não atenderem à norma, vai cair sob legislação e vai ter que reconstruir, né? Então, até mesmo sobre a participação de pessoas da favela em faculdade pública, isso também vem aí de políticas públicas, né? Que inclusive atualmente vêm sendo reduzidas, FIES, ProUni, né? Teve um momento em que isso estava crescente, a gente ainda está vendo o impacto disso, né? Essas pessoas
colocando esse pensamento mais decolonial na universidade, mas também não sei até onde isso vai, né? Só colocando como reflexão mesmo. E até isso que a Thais colocou, assim, né? Então, um pouco dessa capacitação, né, desse curso, é a gente poder ser replicador, né, também, de uma operação, né, da lei crítica, né, e ativamente pensando sempre no paradigma de inclusão, de acessibilidade, de diversidade, de ampliação, né, de quem é esse sujeito de direitos, assim, né, pensando nesses direitos humanos dentro desse olhar da diversidade, assim. Então, assim, é uma luta, igual a Thais falou, é uma luta conseguir ter a lei, né, então conseguir ter a convenção, conseguir ter na Constituição, conseguir ter o Estatuto da Deficiência, enfim. E é uma luta também aplicar, né, ter políticas públicas, é sempre, né, um esforço constante, né, histórico aí da gente se assumir, né, como ator da história, assim, para fazer essa mudança, né, então, não só as pessoas com deficiência, mulheres negras, né, enfim, mas todos que têm, né, essa consciência, essa compreensão, né, então, esse curso também tem a ver com isso, a gente se capacitar para poder ter essa interpretação. E aí, né, gente, é spoiler, assim, a NBR, ela avançou muito, mas ela também tem suas críticas, né? Então, como que a gente pode ter um olhar afinado, apurado, sobre esse paradigma, né, de diversidade, de inclusão, de direitos humanos, para sempre que tiver atualização da lei também, a gente poder ter esse olhar, né? Qual que foi o avanço, qual que foi o retrocesso, e o que a gente precisa continuar lutando para melhorar também, né? E alimentar essas revisões da lei para ser cada vez mais inclusivo, enfim, né? Então, só para a gente... É isso, né? Assim, acabei a apresentação, tô brincando. Mas, assim, é um pouco essa ideia, né? De que a gente tem várias intersecções, né? De camadas de discriminação, né? De camadas de questões sociais, né, históricas, que vão excluindo pessoas, né, e isso a gente precisa olhar. E mesmo no direito, né, a gente estava falando muito da arquitetura, mas eu até trouxe aqui o Caio, o Tício, o Mévio, o Semproni, porque nos cursos de direito também, né, então os primeiros anos, né, em manuais aí de direito, que é ridículo, assim, no direito a gente chama de doutrina, porque tem uma coisa, assim, do direito canônico, e ficou, né? Então, manuais igual Neufer é a doutrina, né? E aí tem esses exemplos, né, do homem médio, assim. Quem que é o homem médio? Caio vendeu para Tício, e esses nomes do direito romano, né? Então, que também fazem referência a uma tradição também, né? Uma tradição de direito, né, europeia, enfim, toda uma construção histórica do que é direito também e para quem, né? Em vez de fazer o exemplo da brasileira, né, enfim, da vida real brasileira, traz uns exemplos de direito romano do Caio, Tício e do Mévio, assim, né? Que também isso, né, quando a gente está pensando nesse paradigma de quem que é o sujeito de direito que a gente vai também operar as leis e o judiciário, enfim, para garantir e promover direitos, a gente está olhando para quem também, né? Então, para esse homem médio, que no fim ele acumula um monte de privilégio, né? No fim, a gente tem uma medida de todas as coisas a partir da necessidade ou das características desse homem branco, europeu, enfim, né? Então, a gente elege um eu, que é o sujeito de direitos, assim, né? E o outro, tem sempre um outro que está meio à margem, né? Que não é tão sujeito quanto, que é mais objeto desse olhar, desse sujeito que dita as regras, assim, né? Que define o padrão, que fala sobre a realidade, né? Que pode, assim, ouvir ou negar, né? Ou permitir o discurso sobre a realidade, né? A possibilidade de você narrar sua história, de você
dizer sobre a sua experiência, assim, né? Então, essa universalidade, ela não é neutra nunca, né? Então, quando a gente pensa também nessa alteridade, né? Quando a gente fala de diversidade, não é assim, tem então um homem médio lá do modulor, ou do Caio, o Tício médio, e aí a gente tem outros que a gente vai tentar incluir, assim, né? Não, é romper com essa ideia de alteridade também, né? Que, na verdade, a gente tem vários tipos de sujeito de direito e a gente precisa reconhecer essa diferença, né? Para poder efetivamente que todos sejam iguais, né? Que todos tenham acesso a direitos fundamentais, assim, né? De fato. E senão a gente vai continuar discriminando, vai continuar excluindo, né? Vai continuar não promovendo direitos de uma forma igualitária, né? E aí eu só coloquei também um link aqui muito bom, né, de um artigo curto também, mas tem várias referências boas lá, né, que são de autores negros e negras aí do direito, que é Eu, Mulher Negra, Não Sou Sujeito Universal, né, do site Migalhas. É artigo de blog, assim, né, gente? Mas, assim, tem várias referências legais e é muito bem escrito e o pessoal mandou bem, assim, então também fica de indicação para vocês. E aí, né, isso tudo que a gente está... Essa crítica, né, ela se manifestou, né, se reverberou nessa Declaração e Programa de Ação de Viena, de 1993, né? Então, a gente estava falando lá de 48, em 1993, quanta água rolou, né? Em termos de, assim, movimento ambientalista, movimento feminista, antirracista, né? A gente teve várias independências de países colonizados, assim, né? Na África, na Ásia, né? Então, tudo isso também pressionou, né, a comunidade internacional para rever essa Declaração dos Direitos Humanos de 48, no sentido de que, olha, esse sujeito universal ele precisa ser pensado de uma forma mais diversa, né, mais ampliada. A gente precisa entender a diferença entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos, né? Então, precisa ter cooperação internacional para a gente ter distribuição de recurso também, para a gente conseguir promover direito para todo mundo, né? E essa ideia, né, que a gente sempre, qualquer curso, qualquer coisa de direitos humanos, vocês vão ver, vai ter essa ideia que os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e interrelacionados, né? Mas é muito fruto dessa discussão, assim, e aparece pela primeira vez aqui em 93, né? De que todo mundo é igual, precisa ser garantido, né, perante a lei, os estados, não sei o quê, igual 48, sim. Por quê? Porque tem uma ideia de dignidade humana, né, que a gente precisa preservar, certo? Mas essa dignidade, ela depende das especificidades também, né? Então, assim, a gente tem particularidades nacionais, regionais, né, que devem ser levadas em consideração, os contextos históricos, culturais, religiosos, mas mesmo assim os estados têm que promover essa dignidade para todo mundo, né? E aí essa ideia de que os direitos humanos são universais, não é porque é o sujeito universal, mas é que eles têm que atingir todos, né? Então, esse universais tem mais a ver com isso, da gente não deixar ninguém para trás, né? Que hoje a ONU coloca dessa forma, assim. Indivisíveis, porque a gente não pode separar o direito à educação do direito à saúde, né? Quando a gente promove uma coisa, a gente está promovendo a outra também, né? Interdependentes também nessa ideia, interrelacionados, né? Então, promover o direito à moradia adequada, né? Eu vou falar do meu lugar, assim, do que eu falo sempre, né? Mas não é só um teto e 4 paredes, né? Aquela ideia. É, sim, ter uma casa boa para a gente morar, para proteger do frio, do calor, da umidade, né? Mas também é ter essa casa num lugar adequado, num lugar que eu permita interagir com essa cidade, ter acesso aos serviços, né? Urbanos, enfim, né? As facilidades da cidade, né?
ter acesso ao trabalho, à saúde, à educação, né? Uma moradia de qualidade, um ambiente no entorno, né? Toda essa estruturação de como que eu vivo também promove saúde, também promove um desenvolvimento, né, assim, para as crianças melhor do que em outras condições, né, para a educação, enfim. Então, um pouco essa ideia, assim, a gente nunca consegue garantir um direito humano sem esbarrar em outro e ter que garantir o outro, assim, todos andam juntos, né. Então, a gente tem uma sequência, né, de tratados internacionais. A gente tem muito mais, né, gente? Eu destaquei alguns aqui para nossos fins, assim, que é mais importante, né? Na ideia de ampliar a diversidade do que é esse sujeito universal, né? Então, em 48, a gente teve a Declaração de Direitos Humanos da ONU, pós-guerra, é o primeiro, né, que a gente sempre fala. Mas depois a gente teve, em 66, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, né? O PIDESC, que é dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, né? Então, não só uma ideia do Estado, ele ter que respeitar a sua liberdade, não poder te prender à toa, né? Você ter como se defender, você ter direito de ir e vir, você ter direito de se expressar, de votar, né? Mas também você ter direito a que o Estado promova educação, saúde, né, moradia, enfim, os direitos sociais também, né, então, isso em 66, né, isso vai depois se reverberar nos ordenamentos jurídicos de cada Estado, né, signatário, assim. Em 69, a gente tem a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. 10 anos depois, a gente tem a da mulher, né, de discriminação contra a mulher. A gente tem, 10 anos depois, dos direitos da criança, né, mais ou menos 20 anos depois, da pessoa com deficiência, e mais ou menos 10 anos depois, a gente tem a Interamericana dos Direitos da Pessoa Idosa, né. Então, a gente tem uma construção, né, na comunidade internacional, né, para avançar sobre o entendimento desses diferentes sujeitos, né, que precisam ser trazidos à luz, assim, trazidos à tona, com as suas diferentes especificidades e necessidades, né, para que a gente realmente atinja a todos, né, não fique só no papel falando que todo mundo é igual e, no fim das contas, não é, né, então a gente precisa marcar a diferença para a gente efetivamente conseguir atender a todos na medida da sua diferença também, né? Que é um pouco da ideia da justiça distributiva e da igualdade substancial. Então, a gente tem que reconhecer que, na realidade, a gente tem assimetrias, desigualdades, né? E, por isso, se a gente quer promover essa igualdade, a gente precisa ter ações prioritárias para alguns grupos, ter atenção para algumas coisas que acontecem com alguns grupos e com outros não, né? Para a gente poder que o Estado promova essa igualdade mesmo, né? Com políticas públicas, enfim. Então, né? Então, a questão da raça, a questão do gênero, a questão de olhar para a criança, para pessoa com deficiência, para pessoa idosa, né? Porque a gente tem que dizer e nomear, né? E quando a gente nomeia e reconhece, a gente consegue também promover intervenções, né? Não ficar só escondido ali. Se fica só escondido, a gente continua reproduzindo, né, as práticas de dominação, né, hegemônicas, de exclusão, enfim, né? E aí, assim, para o nosso curso, né, a gente vai olhar principalmente para o que traz a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, né, que foi incorporada pelo Brasil, ela é de 2007, né, a conferência, e foi assinada lá o documento, né, junto com o protocolo facultativo, que é um monte de ações que os estados se comprometem a fazer, né, em 2007, e em 2009 veio o decreto do Brasil, né, que incorpora essa lei dentro do Brasil. Tem todo um trâmite aí de direito internacional, né, mas o importante que eu queria falar para vocês
é que ela foi incorporada na lei brasileira como emenda constitucional, né? Então, a gente tem, na nossa Constituição de 88, no artigo 5º, parágrafo 3º, a gente tem essa coisa de que os tratados de direitos humanos, eles podem valer igual à Constituição, se eles forem incorporados de uma certa forma lá, né, que é esse 2 turnos. Então, o Congresso Nacional, né, o Senado vê 2 vezes, a Câmara vê 2 vezes, né, um joga para o outro, e 3/5 aprovam, né, do Congresso, enfim, tem toda uma burocracia mais rígida para que isso aconteça, mas que, no fim das contas, esse texto legal, né, esse corpo normativo, ele vale igual à Constituição, entende? O que isso quer dizer? A Constituição é nossa lei maior, e dela a gente irradia todas as outras. Todas as outras têm que obedecer à Constituição. Então, se a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência foi incorporada no Brasil como emenda constitucional, quer dizer que ela é texto da Constituição, né? Então, a gente tem que olhar para ela e olhar para os artigos dela como se fosse a nossa Constituição Federal, né? Então, ela não é eu vou fazer se eu posso fazer se eu quiser, né? Assim, ela é lei maior do nosso país, né? E aí, na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, no próprio artigo 1º, a gente tem, aqui ela vem, né? Para quê? O propósito da presente convenção é promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. Então, aquela ideia, né, de que os direitos humanos têm a ver com a dignidade inerente de todo mundo, de todas as pessoas, e essa convenção, ela vai olhar especificamente para o sujeito de direito, pessoas com deficiência, né, e uma obrigação, então, dos estados nacionais promover, proteger e assegurar que as pessoas com deficiência possam ter, né, os direitos humanos, usufruir desses direitos humanos na vida, né, igual todas as outras pessoas, né. E aí, ela define pessoas com deficiência como aquelas que têm, né, então, quem que é esse sujeito? Né, as pessoas que têm impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial. Então, são vários tipos, né, de habilidades diferentes, né, que a pessoa... Então, não é só motora, né, ou física, mental, intelectual, sensorial. Quando estão em interação com diferentes barreiras, pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as outras pessoas, né? Então, é uma ideia de que a gente tem sujeitos que são diversos e que a sociedade, se a sociedade não inclui, elas são discriminadas, né? Então, a gente precisa promover igualdade de condições dentro dessa sociedade. E aí, né, então, o que é essa discriminação? É a gente fazer uma diferenciação, uma exclusão ou restrição baseada na deficiência, né? E aí, com a intenção, né, com o propósito, com o objetivo pensado, assim, ou então, sem querer, né, com o efeito de impedir ou possibilitar o reconhecimento, o desfrute, o exercício em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos humanos, liberdades fundamentais, todos os âmbitos da vida, né, político, econômico, social, cultural, civil, qualquer outro. E a discriminação inclui também se recusar a fazer adaptação razoável. Esse conceito é muito importante para a gente, eu vou trabalhar mais ele, e ao longo do curso a gente vai falar muito, mas essa ideia de a gente impedir, né, que as pessoas com deficiência possam exercer em igualdade de condições, de oportunidades, os direitos humanos, né. Então, a gente tem não só uma ideia de que, assim, nossa, coitadinhos dessas pessoas, né, precisam ser ajudadas, não. A gente precisa mudar a sociedade para que todo mundo possa ser independente e participe, não tenha, assim, algo que impeça essa pessoa de ser sujeito de direito, assim, né, de usufruir dos seus direitos humanos.
Então, para que essa pessoa possa viver em comunidade com a mesma liberdade que as demais, né? Com a mesma liberdade de escolha, inclusive do local onde que a pessoa vai morar, né? Não sejam obrigadas a ter que morar de um jeito, porque só isso que cabe para elas, assim, né? Uma série de discriminações. É isso que tem para você, né? Enfim. Para as pessoas também não ficarem... Então, elas poderem escolher, elas também não ficarem isoladas ou segregadas por conta dessas diferenças, né? E aí, então, a gente ter a comunidade, então, ser capaz, né, de oferecer serviços e apoio para essas diferentes deficiências, né? Então, a gente ter apoio técnico, né? Tanto de pessoas capacitadas, mas também de tecnologia, né? De formas de o próprio ambiente construído, enfim, que elas possam se integrar à comunidade, ao entorno, né? Então, não é só também a casa, o local da casa, tudo, mas também se integrar a essa comunidade, essa sociedade, né? Então, essa é a ideia também desse artigo 19, principalmente. Então, a ideia de que as pessoas possam exercer plenamente a ideia de ser sujeito, né, na vida, de participar, de estar incluído na comunidade, de poder escolher, poder ser gente, né? Não só com um olhar de paternalista, né, ou enfim. Isso, né, essa integração com a comunidade também leva a gente a entender mobilidade pessoal, né? Então, quem assinou, né, os estados signatários, os estados partes, tomarão medidas efetivas para assegurar às pessoas com deficiência a sua mobilidade pessoal com a máxima independência possível. Então, a ideia é que as pessoas possam se deslocar, se mover sem ajuda mesmo, né? Só se for necessário, mas que o máximo possível elas possam sozinhas se deslocar, né? E aí como? Facilitando, tendo transporte, né? Tendo como as pessoas possam escolher como se deslocar e em que momento, né? Então, sei lá, o ônibus acessível passa só uma vez por semana. Então, essa pessoa só pode sair de casa uma vez por semana, né? Enfim, estou dando um exemplo aqui, né? E custo acessível também. Então, né, um exemplo, o transporte para a pessoa com deficiência é mais caro, ou não pode, né? A gente tem que garantir condições para essas pessoas terem igualdade de oportunidade, de condições como as demais pessoas, né? E aí, para isso, a gente tem que fornecer acesso, né, o que eu já comentei no outro artigo, tecnologias assistivas, dispositivos, ajudas técnicas de qualidade, inclusive assistência humana ou animal, né, então, por exemplo, pessoas com deficiência visual, os cães-guia, né, e outros mediadores para poder tornar esse deslocamento acessível, capacitar, né, as pessoas também, por exemplo, de serviço público, né, enfim, o ideal é que toda a sociedade possa ter essa capacitação, essa consciência de como promover essa inclusão quando necessário, né? Quando solicitado, enfim. E incentivar as entidades que produzem também, né? Essas ajudas técnicas de mobilidade, dispositivos, tecnologias. Então, empresas, né? Outras entidades, universidades, enfim, que promovam tecnologia, que desenvolvam, né, soluções para promover essa independência de pessoas com deficiência, né, na mobilidade pessoal. E aí, né, gente, assim, são 4 conceitos também da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência que a gente vai bater muito na tecla, assim, nesse curso, principalmente o 3 e o 4, né, mas eu queria destacar com vocês que traz, né, como definições, a ideia de comunicação, língua, de adaptação razoável e de desenho universal, né? Então, para a gente promover essa inclusão, né, essa igualdade, a gente tem que olhar tanto para questões de comunicação, né? Então, deficiências que têm a ver com essa dificuldade de comunicação, e deficiências que têm a ver com
o espaço construído, no fim das contas, também. Então, o que são essas barreiras? Elas têm muito a cara de barreiras de informação, de comunicação, e muito a cara de barreiras físicas, barreiras que impedem também essa mobilidade pessoal, né? Eu não vou ler, porque depois a gente vai falar mais, mas só para dizer que já na convenção a gente já tem essas ideias, né? Então, lá no nível constitucional, vamos dizer assim, né? E aí, a própria Constituição Federal, né? Então, se nem tivesse, né, a convenção, ela traz em vários artigos também, só elenquei aqui para vocês, né? Essa ideia de que a pessoa com deficiência, ela tem, sim, prioridade, ela tem que ser olhada, né, numa discriminação positiva, reconhecendo essas desigualdades sociais, né, históricas, enfim, tanto para trabalho, quanto para saúde, assistência social, previdência social, né, fila até de precatório, enfim, um monte de coisas que as pessoas com deficiência, elas têm prioridade, assim, tem uma atenção especial, né? Inclusive, a Constituição de 88, ela é apelidada como Constituição Cidadã, né? Porque ela amplia esse reconhecimento de sujeitos de direito em relação às anteriores, né? E aí, aparece, né, a ideia, né, da gente ter essas modificações no espaço construído, na Constituição Federal já, no artigo 227, que é do capítulo que fala da infância, juventude, né, da criança, do adolescente. Então, o caput do artigo, que esse, né, que vem depois do número, assim, artigo 227, e aí tem o texto, isso é o caput, né, fala assim, que tem que proteger, né, a criança, o adolescente, o jovem com absoluta prioridade, né, e aí, no parágrafo 2º, fala que a lei, então, uma lei específica, né, vai ter que tratar sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público, de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas, né, essa redação é antiga, né, das pessoas portadoras de deficiência. Então, na Constituição já traz esse imperativo de que a gente tem que tratar disso, uma lei vai ter que disciplinar esse assunto, né. E aí, no artigo 244, fala que a lei dispõe né, essa lei vai ter que também tratar de adaptação, né, de como a gente vai adequar esses logradouros, edifícios, uso público, transporte, que já existem, para que a gente tenha, então, acesso adequado, né, às pessoas com deficiência. E aí a gente tem uma lei, né, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que vem em 2015, que também ela é apelidada de Lei Brasileira da Inclusão, né, ou Lei da Inclusão, enfim, que ela é justamente destinada a assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos da pessoa com deficiência, né. Ela repete muita coisa da Convenção, mas ela detalha mais coisas e tem coisas que ela obriga com mais força, assim, né? Então, sempre em convenção internacional, a gente tem muita coisa que assim, o que deu para ser consenso entre os estados também, sabe? E aí, na legislação interna, a gente pode detalhar mais e, às vezes, também ser mais impositivo em algumas questões, né? Então, por exemplo, um exemplo do Estatuto da Pessoa com Deficiência tem a obrigatoriedade dos ambientes de trabalho serem acessíveis, né? Então, mesmo ambientes de trabalho privados, né? Coisa que não está na convenção, por exemplo. A convenção é mais ampla em relação a isso. Então, a gente tem, então, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, um detalhamento disso, né? Um reconhecimento aqui. Então, todo um debate feito no Brasil com instituições que defendem, né, a pessoa com deficiência, que tem um acúmulo sobre isso, construíram também esse texto legal, né, que vale a pena também vocês estudarem depois, né, e que também vai pautar o que a gente vai colocar de reflexão durante o curso. E essa lei, ela inclusive mudou o nosso Código Civil,
né? Ele teve, a gente tem um Código Civil mais recente de 2002, que o anterior era de 1916, e tinha muita coisa, assim, de outro mundo, outra época, outra vida, assim, né? Coisas como mulher honesta, coisas como, sei lá, um monte de coisas, assim, discriminatórias, né? Que faziam sentido na época, e que o Código de 2002 já mudou muito, né? Mas a gente ainda tinha na redação de 2002 isso aqui que eu coloquei em cinza, né? Então, na capacidade civil, a capacidade civil tem a ver com a autonomia da vontade, né? Então, para a gente expressar a nossa própria vontade, a gente precisa estar em pleno gozo da nossa capacidade, assim, né? E aí, às vezes, a gente não consegue porque a gente está com alguma doença, com alguma enfermidade, com alguma questão, né? E não consegue. E não tem discernimento para a gente tomar as nossas próprias decisões. E a gente precisa de assistência ou representação em alguns casos, né? Mas no Código Civil, antes colocava, né, que não só os menores de 16 anos, mas também as pessoas que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem discernimento, não tinham capacidade civil, né? Não tinham. Então, assim, para casar, para comprar, né, qualquer contrato, qualquer obrigação ser assumida, qualquer coisa da vida civil, vamos dizer assim, né? Não podia fazer, assim, absolutamente incapaz. Você sempre precisa de um outro para mediar essas relações, né? E aí, um ganho do Estatuto da Pessoa com Deficiência foi justamente tirar esses incisos 2 e 3, né? Então, desvinculando pessoa com deficiência e incapacidade, né? Não quer dizer que a pessoa com deficiência, por si só, ela é incapaz para os atos da vida civil, né? Então, por exemplo, uma pessoa com síndrome de Down, ela pode casar, ela pode ter uma profissão, enfim, uma série de coisas que antes ficava num espectro, assim, a pessoa com deficiência, ela de princípio, não pode exercer certas coisas, né? E aí, com isso, coloca, então, essa avaliação, né, do discernimento, né, se a pessoa precisa ter essa assistência, essa representação, ficou para o judiciário decidir caso a caso, né? Então, pelo Instituto da Curatela. Isso está no artigo 84 a 87 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, vai avaliar caso a caso se a pessoa precisa dessa assistência para administrar bens, patrimônio, não sei o quê. E aí é específico, né? De olhar para aquela pessoa, para ter uma avaliação biopsicossocial, enfim, complexa, e também para determinados atos, assim, não para tudo, né? Você não é incapaz. Isso foi um super ganho também, assim, para quem não é do direito, ainda pode ficar um pouco confuso isso. Mas, no fim das contas, é muito essa ideia de separar deficiente de incapaz, não é isso, né? A pessoa com deficiência, ela é capaz para os atos da vida civil, né? E a gente precisa respeitar essa participação, essa independência, né? Do conceito de acessibilidade, né? A gente tem na convenção também, né, da pessoa com deficiência, de uma forma muito mais ampliada e detalhada o que isso significa, né? Que também vocês podem olhar. Mas eu trouxe aqui a definição do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Está no artigo 3º, inciso 1º. O artigo 3º, ele traz várias definições, né, do que a gente vai entender por cada termo, assim. E aí, acessibilidade é colocado como uma possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive os sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural,
por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Bom, então a gente tem aqui uma ideia, né? Da gente ter essa independência, né? Desse acesso amplo, né? Então, condição de alcance para utilização, né? Então, todos têm que acessar, né? Então, acessibilidade, todos têm que acessar. A ideia de a gente acessar o quê? Mas, assim, com segurança e autonomia. Então, não é de qualquer forma, né? A gente tem que garantir essas duas coisas. E aí, né, acessibilidade, a gente já pensa, sei lá, em espaço, mas é também comunicação, né? Vocês veem aquelas duas ideias, assim? Então, informação e comunicação, inclusive acesso à tecnologia para isso, mas também a questão física, né? De espaço, mobiliário, equipamento urbano, edifício, e o transporte, tem muito a ver também com a questão da mobilidade, né, enfim. Então, aquelas duas ideias, né, que aparecem na convenção, elas se traduzem aqui também no conceito de acessibilidade, né, e aí, isso tem que ser garantido em serviços e instalações abertos ao público, de uso público, ou mesmo em lugares privados, né, ou transportes privados, enfim, mas que tenham um uso coletivo. Então, é a ideia que a gente, em todos os âmbitos, assim, a gente tenha essa acessibilidade, né, não é só no prédio público, não é só na rua, enfim, né, na zona rural e urbana, então não é só na cidade, né, as pessoas que moram no campo também têm que ter acessibilidade, né, e o sujeito de referência, né, que está sendo priorizado aqui, é a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, né? Então, a gente está olhando qual que é o parâmetro, né, para a gente ter essa acessibilidade. São esses sujeitos, a pessoa com deficiência e mobilidade reduzida, certo? Eles são um parâmetro da gente, então, falar que um lugar é acessível, que um lugar, né, tem essas condições de alcance para utilização, enfim. Um lugar ou assim, a comunicação, né, o acesso ao serviço, enfim. E aí, quem que é a pessoa com deficiência, né? Na convenção, eu coloquei aqui o decreto, mas é a convenção, né? Até nos considerandos, né, nas coisas primeiras ali que antes dos artigos, reconhece que pessoa com deficiência é um conceito em evolução, né? Então, também não quer dizer que, assim, a convenção está definindo aqui, acabou, né, tá morto, tá cristalizado. Não, a gente sempre está em evolução, porque a gente tem essa perspectiva de sempre incluir, né? Então, pode ser que no futuro essa convenção seja revista e o conceito de deficiência também mude, porque ele é histórico, né? Ele está em construção. E aí, o conceito que está na convenção se transporta aqui, eu vi, assim, conferi cada palavra, é igual, assim, da convenção e do estatuto, né? Então, a gente já falou. Então, é aquela que tem impedimento de longo prazo, né? Não é momentâneo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, né? Então, múltiplas formas de deficiência, não é só uma, né? Então, você tem vários sujeitos que são pessoa com deficiência também, né? Tem uma diversidade dentro desse sujeito, pessoa com deficiência. Interação com uma ou mais barreiras que podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Né? Então, a gente tem essa ideia de barreiras que impedem o exercício pleno, né? E a gente precisa, então, retirar essas barreiras para a gente promover a acessibilidade, né? E aí, alguns dados, né? No Brasil, quem é essa pessoa com deficiência? Né? Dados do IBGE, aí que soltou recente, né, de 2022. A população com deficiência no Brasil foi estimada em 18,6 milhões de pessoas, da população, assim, de 2 anos ou mais, né? Então, a gente não está contando recém-nascido até 2 anos, né? De 2 anos até, enfim, todo o resto, né, das faixas etárias, o que corresponde a 8,9%, né? Então, quase 9% da população, com mais de 2 anos, né?
E aí, né, a gente tem umas discrepâncias grandes, assim, se a gente for olhar esses dados socioeconômicos que dizem um pouco sobre a qualidade de vida das pessoas, assim, né? Assim, então, taxa de analfabetismo, né? Então, o ingresso na educação formal, né? Você começar a acessar informações, enfim, né? Ter acesso à educação. Então, quando a gente olha para analfabetismo, as pessoas com deficiência, né? A gente tem uma porcentagem de 19,5% de pessoas analfabetas, né? Então, entre as pessoas com deficiência, quase 20% são analfabetas. E das pessoas sem deficiência, esse índice vai para 4,1, né? Então, muito mais gente analfabeta entre as pessoas com deficiência, se a gente comparar as pessoas sem deficiência. Isso, então, esse mesmo, né, comparação, para outros dados a gente consegue ver aqui também. Então, no fim lá da educação formal, né, conclusão do ensino médio, a gente tem 25%, né, que conseguem concluir, das pessoas com deficiência, comparado às pessoas sem deficiência, quase 60%, que conseguem concluir o ensino médio, né, então também mais da metade, assim, se a gente for ver, né, esse número, assim, para pessoas sem deficiência que conseguem concluir, em comparação com pessoas sem deficiência. E se a gente for pensar em trabalho, também, né, tem esse dado bem discrepante. Então, 26,6%, né, da população que consegue acessar, ter uma ocupação, das pessoas com deficiência, 30% tem, e as pessoas sem deficiência, 60%, né, então, o dobro, assim, né, praticamente, na comparação, né. E aí, informalidade, então, tá bom, acesso ao trabalho, mas os informais, né, e as pessoas com deficiência, esses trabalhos são em quais condições? São mais informais também, né, então, mesmo aquelas que acessam o trabalho, 55% são em trabalho informal, né, então metade aí, mais da metade é trabalho informal, comparado às pessoas sem deficiência, que é até 40%. No Brasil, a gente sabe que a maioria das pessoas, né, do trabalho no Brasil grande parte é informal, né? Mas quando a gente olha, então, para a pessoa com deficiência, se a gente pega dados de educação e dados de trabalho, olha que diferença que tem, né? Então, assim, coisas que a gente pensa, assim, para a gente se inserir economicamente na sociedade, né? Produzir, ter níveis de vida melhores, enfim, a gente tem uma discriminação muito grande, né? Isso com dados do IBGE a gente consegue ver claramente, né? Demonstrando isso. E se a gente também, outro dado legal, pensando na distribuição etária, né? O IBGE mostrou que conforme a vida vai andando, né? As idades vão passando, a tendência de você também adquirir uma deficiência é maior, né? Então, seja pelo envelhecimento do corpo, né? Aquela coisa, né? As células não estão se renovando mais, e a gente algumas habilidades vai perdendo, né? Mas também por outras questões da vida, né? De ocupação profissional, de sobrecarga de trabalho, né? Tem estudos também que falam que as mulheres têm mais, né, propensão assim, né? Por conta de outras intersecções da vida, né? Então, de maternidade solo, né, de ser chefe de família, de o tipo de trabalho, de ter 2, 3 jornadas de trabalho, né, o trabalho doméstico, o trabalho de cuidado, enfim, você sobrecarrega também, né, esse corpo, essa mente, enfim, e tem uma possibilidade, né, uma probabilidade de desenvolver deficiências também, né. Então, a gente vê essa curva, essas barrinhas mais rosa escuro, né, da pessoa com deficiência. Então, essas barrinhas vão aumentando conforme as idades vão crescendo, né? E aí, a pessoa sem deficiência, né, a gente vê diminuindo, né? E aí, eu não sei se a Natália queria comentar sobre isso, porque ela que viu, né, essa pesquisa também em relação às mulheres, assim.
Eu acho que citar também o próprio fato, né, de que as cuidadoras, né, a gente já coloca, as cuidadoras de pessoas com deficiências tendem a ser mulheres, né, então a gente sabe que socialmente os trabalhos de cuidado, né, são assumidos pelas mulheres nas famílias de forma geral, então o próprio fato da cuidadora, né, de uma pessoa com deficiência, aí sendo uma pessoa com deficiência homem ou mulher, não binária, né, adoece o corpo dessa pessoa e tem uma tendência da própria cuidadora em algum momento se tornar uma pessoa com deficiência, né? Então, se você for pensar em alguém que cuida de uma pessoa acamada, uma pessoa em cadeira de rodas, né, que precisa colaborar com essa pessoa, né, para tirar da cadeira, colocar na cama, ela vai desgastando o corpo dela, né, até o ponto em que ela pode ela mesma se tornar uma pessoa PCD, porque ela vai ficar com uma mobilidade reduzida, né, ela vai ter algum problema nos braços, na coluna, então é um ciclo, né, que acaba recaindo muito, e aí essa questão do gênero é muito importante aqui, né, nessas questões, porque tem um recorte, né, não tá, a gente não tá falando assim de uma coisa que, como se a gente não soubesse, né? É sim um trabalho feminino, então acaba sendo uma tendência das cuidadoras, né? De pessoas com deficiência também se tornarem pessoas com deficiência em algum momento, principalmente dessa forma que a Ana coloca, né? Quanto mais velho, maior a propensão a ter uma deficiência. Então, imagina quando você está cuidando de alguém que requeriu, durante boa parte da sua vida, cuidados, né? E isso desgastou o seu corpo. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que olhar muito para esse recorte do gênero, né? E como os espaços que a gente projeta, né, facilitam ou dificultam esse desgaste que essa pessoa naturalmente já teria. E, assim, para complementar, né, o recorte de raça também. Então, a gente pode ver, né, que o perfil das pessoas com deficiência se mostrou mais feminino do que masculino, isso que a Natália já falou, né? E maior também entre as pessoas de cor preta, né, em comparação a pardos e brancos também. E aí também tem uma desigualdade regional, né, então se a gente também comparar dados socioeconômicos, né, de pobreza, enfim, e com também regiões do país, também bate, né, com níveis também maiores de pessoa com deficiência. A diferença é pouquinha, mas eu acho que tem, né, assim, tem a ver também com esse nível de desgaste, assim, de deficiência adquirida ao longo da vida também, né? Então, que tipos de trabalho, que tipos de condições de vida que também favorecem, né, o desenvolvimento de condições, assim, de deficiência, né, de perda de habilidade, de alguma habilidade, assim. Aí, esse gráfico não tem a ver com isso de trabalho, mas ele traz a questão da interseccionalidade, né? Tem a ver com quem concluiu o ensino básico obrigatório no Brasil, né? Então, a educação. E aí a gente tem uma diferença entre homens e mulheres, né? Então, aqui está ao contrário, pessoas com deficiência ao rosa claro e pessoas sem deficiência ao rosa escuro, né? Então, uma diferença também muito grande, assim, se a gente comparar, né, pessoas com deficiência, mulheres, entre as mulheres, né? Mulheres com deficiência, um pouco menos da metade, né, em relação às mulheres sem deficiência, concluíram ensino básico. Desculpa, gente, estou no finzinho aqui da gripe e ainda vem uns pigarros. E aí, a gente tem também, em pessoas brancas, pretas e pardas, também uma diferença grande, né? E aí, e se a gente olhar também entre as pessoas brancas, né, uma diferença grande, assim, pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, e na cor também, né? Então, olhando, tem uma diferença das pessoas brancas com mais conclusão, né? E pessoas pretas e pardas com menos conclusão do ensino básico. Então, a gente tem uma interseccionalidade, né? De discriminações, assim, que vão se acumulando, né? E também, se a gente olhar especificamente para quais habilidades, né, que são essas dificuldades funcionais, né, que vão variando, também varia conforme a idade, né? Então, se a gente olhar para grupos mais jovens, principalmente as crianças, demonstra muito mais essa questão de comunicação, dificuldade para aprender, né, essa questão do desenvolvimento cognitivo,
muito mais acentuado, assim. E aí, se a gente vai caminhando para as outras idades, a gente vê, então, dificuldade para enxergar mais entre 40 e 49 anos, né? E aí, de 60 para cima, né, a gente tem já mais dificuldades motoras, né? E outras que vão se acumulando. E aí, se a gente olhar aqui no gráfico, quando a gente vai lá para os mais velhos, né, as barrinhas aumentam muito, assim. Então, também os tipos de dificuldades funcionais vão se acumulando também. Então, quanto mais velho você fica, mais dificuldades funcionais você vai tendo, né? Diferentes, assim, né? Então, de se movimentar, de comunicar, de ser compreendido, de lembrar as coisas, de se concentrar. Então, várias coisas vão se acumulando também, né, na pessoa idosa. Então, a gente falou do sujeito pessoa com deficiência. E a lei também traz a mobilidade reduzida. Então, são grupos diferentes, né? O artigo 3º das definições, né, ele coloca que as pessoas com mobilidade reduzida, elas são as pessoas que tenham, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, né, gerando redução na mobilidade, na flexibilidade, coordenação motora ou percepção, incluindo os idosos, gestantes, lactantes, pessoa com criança de colo e obeso. Então, a gente tem tanto pessoa com deficiência, quanto mobilidade reduzida, como esses sujeitos que a gente vai olhar para as necessidades e realidades para pensar acessibilidade, né? E aí, a pessoa com mobilidade reduzida, então a gente tem, né, essas fotos aqui, né? Eu coloquei uma pessoa idosa, né? Então, ela está com andador, mas a gente também tem, né, a imagem de cima da direita, a pessoa que tem a perna amputada, né? Então, a dificuldade de movimentação permanente, né? Mas também pode ser temporária, então a pessoa se acidenta, né? Que é essa foto de baixo, por exemplo, né? Que aí dá uma redução na mobilidade dela, né? Mas pode também ser outras questões, né? Então, questões genéticas, a pessoa nasceu com uma perna mais curta que a outra, ou com um tendão, ou, né, que dificulta a movimentação, assim. E também doenças vestibulares, né, que a gente desenvolve, pode desenvolver também, né, de questões do labirinto, né, questões que têm mais a ver com o aparato, assim, neurológico, né, e dessas outras referências que não só a própria, enfim, perna, braços, membros, né, mas também questões de percepção, né. E aí a gente também tem, então, não só, assim, essa mobilidade que se reduz, né, por percepção, ou os membros, né, enfim, mas também outras condições da vida, né, então eu envelheço, eu fico grávida, né, eu tô com uma criança de colo, né, ou a pessoa obesa também, né, são outras condições, né, que também são levadas em conta aqui na mobilidade reduzida, né. Então, só para a gente olhar, né, assim, então, pessoa com deficiência, a gente já deu uma cara, assim, para quem são esses sujeitos, eu trouxe alguns aqui também, né, então, a fila prioritária, assim, né, a fila prioritária é um pouco esse lugar comum, senso comum que a gente tem para entender, né, quem são esses sujeitos aí da acessibilidade, né. Eu não sei se alguém comentou no chat, ouviu um barulhinho. Ó, o Matheus está falando, você quer falar, Matheus? Não? Eu vou ler então, tá? Matheus Santiago. Triste que a pessoa com mobilidade reduzida, temporária, não usufrui dos mesmos direitos. Exemplo, mesmo que uma pessoa esteja com a perna quebrada, ela não tem o direito de estacionar em vaga especial. Aí tem toda uma burocracia, né, para você ser reconhecido, enfim. Mas como é temporário, acaba também que assim, você tem que passar por isso por aquele tempo, e aí vai acabar, então
para poder ter acesso ao serviço, né? Depois é mais difícil ter esse controle, enfim. Mas a ideia é que mesmo que você tenha a perna quebrada, mesmo que você tenha um acidente e tal, você tenha direito a ter esse acesso ao transporte público, né, a essa vaga, enfim, para poder atender às condições que você está vivendo, né. Mas aí tem questões procedimentais que não devem, né, atrapalhar esse acesso a direitos, né. Pode falar, né. Só um comentário, né, sobre isso que o Matheus falou, apesar de, por exemplo, nesse caso da vaga, né, a pessoa não poder usufruir, por outro lado, né, quando a gente está falando de acessibilidade nos espaços, né, uma pessoa com uma mobilidade, uma deficiência temporária, né, ela já consegue utilizar os espaços que foram pensados, então, né, a partir da NBR, que é feita para sujeitos que têm uma deficiência permanente, né, mas quando um espaço está bem projetado, né, está adequado para todas as pessoas, né, para o livre acesso realmente de forma autônoma, né, como a Ana estava colocando, mesmo que você tenha uma deficiência temporária, né, e aí todos nós, em algum momento da nossa vida, né, estamos sujeitos a nos tornarmos deficientes, mesmo que temporariamente, né, você vai poder utilizar, né, desses espaços que foram projetados, assim. Então, se a gente for pensar bem, ao fim e ao cabo, né, projetar pensando em acessibilidade, né, considerar esses critérios, é algo que todos nós deveríamos fazer, porque não só, né, como a Ana estava colocando, coitadinho da pessoa com deficiência, não, mas assim, pode ser para o seu próprio benefício, sabe? Então, se a questão do coletivo, né, não toca em algumas pessoas, talvez a gente possa utilizar esse argumento, né, do que a gente mesmo pode vir a se beneficiar de um projeto que considerou o acesso universal, né, o uso de todas as pessoas com diferentes habilidades, porque a gente também está sujeito, né, a ficar com uma deficiência temporária, como o Matheus colocou, de quebrar um membro, né, uma perna, um braço. Então, se a gente está cobrindo as coisas, né, pensando na pessoa com deficiência que é permanente, a gente também pode se beneficiar em outro momento. Isso. E engravidou, né? Tem um bebê de colo, enfim, coisas da vida que a gente está sujeito, né? Então, essas diferentes suscetibilidades da vida, elas têm que ser contempladas, né? E aí, então, quando a gente fala... Então, esses são os sujeitos, né, da acessibilidade que a gente vai eleger como parâmetro. E aí, o que são essas barreiras, né? As barreiras, elas são qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos, a acessibilidade, liberdade de movimento, expressão, comunicação, acesso à informação, compreensão, circulação com segurança, entre outros. E aí dá uma classificação do que são as barreiras, né? Então, a gente tem tanto uma questão física, né, como também atitudes, coisas que outras pessoas podem fazer que atrapalhem, né? E aí, tanto não só mobilidade, como uma participação mesmo, né? Se expressar, entender, estar informado, compreender, né? Então, a liberdade entendida não só como locomoção, né? Mas como poder participar da vida mesmo, né? Aí aqui, essas fotos induzem, né, a ser uma barreira só física, mas é que eu acho que é a primeira ideia que a gente tem, né, um pouco um senso comum, né, de barreiras físicas, assim, né. E aí essa foto aqui, a primeira é de São Paulo, depois a gente tem de Brasília, depois a gente tem de Florianópolis, né, aqui, dificuldade de locomoção na calçada, né, que é um espaço público, assim, por excelência, assim, né? E aí, como que a gente tem essas dificuldades, essas barreiras, né, físicas? Então, a gente tem quais tipos, né? Barreiras urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, nas comunicações, barreiras atitudinais e barreiras tecnológicas. Então, não é só barreira urbanística e arquitetônica, né, que a gente também está bem focado aqui. Mas a gente tem essas outras, né, que levar em conta quando a gente está falando em acessibilidade. E aí essa outra foto, ela está trazendo, então, um exemplo, né, do serviço público, um hospital, lá no Pará, né, a cidade chama Tailândia,
que tem uma atendente capacitada, né, com linguagem de Libras, para poder conversar, né, informar e fazer todo o atendimento, enfim, com a paciente com deficiência auditiva, né. Então, isso também é acessibilidade, né. E aí, gente, assim, a gente tem essa ideia, né, de que essas barreiras levam a gente a entender também que esse acesso ao espaço público, ele tem que ser para todos, né? E um pouco discutindo o que é esse direito à cidade, né? Que pessoas podem transitar nesse espaço público ou podem usufruir, né? Espaços públicos e coletivos, enfim. Essa rua, essa calçada, esse ambiente coletivo, assim, né? De todos. Como que a gente exclui, né? Vai excluindo pessoas de participar dessa vida em sociedade, né? E aí tem essa discussão também da arquitetura hostil, né? Das pessoas em situação de rua. Então, a gente também tem, né, dados do IBGE, né, de 1 em cada 1.000 pessoas no Brasil estão vivendo nessa situação, né? Em grandes centros urbanos a gente vê isso com muito mais clareza, né? E aí, então, esses bancos, né, com esse design, a gente tem os pinos ali, né, os espetos, tudo assim para evitar que essas pessoas estejam nesse espaço, né? E aí a gente tem também, né, uma lei recente, que é essa lei Padre Júlio Lancelotti, que ela justamente veio, né, o Padre Júlio, ele tá sempre aí na mídia, né, porque ele dá comida para os pobres da Cracolândia, o pessoal não gosta, né? E nesse episódio aí, ele quebrou, né, esses concreto, né, essas estruturas, assim, que era para impedir que a população de rua dormisse embaixo dos viadutos, né. E aí essa lei, né, Lei 14.489, de 2022, ela, inclusive, altera o Estatuto da Cidade, né, para colocar entre uma das suas diretrizes a promoção do conforto, abrigo, descanso, bem-estar e acessibilidade na fruição de espaços livres, de uso público, seu mobiliário e interfaces com esses espaços de uso privado. Então, a gente entendendo essa acessibilidade também aí, junto de uma ideia de direito à cidade, né? Então, mudou o Estatuto da Cidade para entender que as cidades, elas precisam ser mais acolhedoras para todos, né? Para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, e, inclusive, pessoas em situação de rua, né? Essa arquitetura ou essas barreiras, né, para a pessoa poder dormir, a pessoa poder se sentar, poder ficar acolhida, né, no ambiente público. Essa lei visa justamente evitar essa discriminação, né, das pessoas com população de rua, em situação de rua. E aí também, gente, então estou ampliando aqui, né, a gente estava olhando para pessoas com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida, mas a gente também pode ampliar essa discussão da acessibilidade, né, discussão sobre o espaço público para mais sujeitos, né? Então, população em situação de rua, crianças, né? Então, a gente já viu na foto lá no começo as crianças olhando para a arquitetura, não a 1,70 m, né, mas muito mais baixo, né? E aí, como que é essa relação da criança com a cidade, né? Ou com os espaços construídos, com a arquitetura, enfim. A rua é lugar de criança, né? Devia ser, não devia, né? Então, a rua é um ambiente seguro também para as crianças, né, que ainda estão em desenvolvimento, que elas precisam ser protegidas, que elas também, enfim, serem incluídas nessa comunidade. É só estar na escola ou só estar em casa, né, ou a rua é só um trânsito cheio de perigo, cheio de problema, né, cheio de coisas que podem oferecer mal, né, a essa criança, né? Então, qual é essa relação com o espaço público também, né? E aí também a própria escola, né? Que escola é essa? Se ela dialoga com o entorno, se ela permite que as crianças tenham mais independência, né? De estar nesse espaço, ou mesmo em casa, né? Se a gente consegue dar conta também dessa comunidade
conseguir cuidar melhor, né, das crianças e elas também serem ouvidas, serem vistas, participarem mais da comunidade, né. Então, a gente pode olhar também, nesse olhar da acessibilidade, também para as crianças, né. E aí, os caminhos entre casa, escola, serviço público, enfim, também a própria rua, né, o próprio espaço público, ele ser um espaço também de encontro, né, de diferentes gerações, de diferentes pessoas. Isso é formativo também. Então, a diversidade, é importante a gente ter espaços de encontro, né, para que a gente não tenha, então, bolhas, né, de algumas pessoas que podem usufruir de algumas, de cultura, né, de natureza, de diversão, né, mas a gente poder que pessoas ricas, pobres, crianças de diferentes contextos, enfim, possam também ter acesso à cultura, à tradição, né? Então, o que é essa roda de capoeira numa praça, né? O que ela quer dizer em relação a poder compartilhar de valores, né? Da sociedade, enfim. E esse acesso também à natureza, né? Assim, não ficar preso e isolado em casa ou na escola, ou enfim, porque é ali que cabe o lugar da criança, né? Então, pensar nessa acessibilidade também para esse sujeito. Inclusive, na Convenção das Pessoas com Deficiência, tem artigos, né, assim, destacando a criança com deficiência, né, e também mulheres e meninas com deficiência, né? Então, também ressaltando essas intersecções, né, essa interseccionalidade, assim, que a discriminação é muito maior para crianças com deficiência do que para crianças, né, sem deficiência, e para meninas também, né? E aí também a importância da gente ter esse olhar, não só para projetar a escola, mas para projetar tudo, né, assim. E aí a gente tem essa ideia de cidades amigas da criança, né? E Boa Vista, ela é um dos 27 municípios no Brasil que, né, é uma capital, né? Mas que receberam esse título de cidade amiga da criança, né? Então, cidades que estão olhando não só para esse sujeito de 1,70 m, né, enfim, que estão olhando para esse sujeito que também, né, pode estar olhando a 90 centímetros de altura, né, para que elas possam brincar com segurança, explorar, né, a natureza, interagir com as famílias, os cuidadores, né. E aí tem esse projeto Caminhos da Primeira Infância nessa cidade, né, em Boa Vista, que é um exemplo, porque ele interliga vários equipamentos comunitários, né, equipamentos públicos, de uma forma que convida, né, as pessoas a passearem, as crianças brincarem, né, investindo na segurança para que possam transitar livremente por esses espaços, né, e usufruir mesmo. E alguns prédios, inclusive, têm fraldário, né, canto para amamentação, para recreação, e mobiliário urbano também, né, enfim, vale a pena procurar, né, no Brasil, esses exemplos aí de cidade amiga da criança para poder incorporar isso nos projetos, né. Então, tem, inclusive, essa iniciativa da Unicef, né, da ONU, enfim, para promover cidades amigas da criança, né. É uma cidade que sonha criança, que possibilita a sua sobrevivência, seu desenvolvimento saudável, a expressão de seus potenciais, né, oferecendo espaços de convivência com segurança e participação, que ela é cuidada e ela pode ser priorizada, né, inclusive com o recurso público, né, então tem que investir numa cidade assim, né. E na outra ponta da vida, né, os idosos. Então, isso já apareceu lá no Mobilidade Reduzida, né? Mas eu queria trazer para vocês, né, que a gente tem uma população brasileira cada vez mais idosa, envelhecendo mais, né? Com mais de 60 anos, né? E entre os mais de 60 anos, os com mais de 65 cresceu ainda mais, né? Então, os mais velhos ainda, né? E aí, né, assim, a gente tem aqui, não é só colocar banco em praça, né? Então, atendi o idoso, né? Ou enfim, né?
ali tem a cuidadora com a idosa com cadeira de rodas, né, e está mostrando a dificuldade de andar nas calçadas, o idoso também subindo a escada, né, não é só a gente ter espaços de descanso ou de trânsito, assim, para a gente promover, né, uma cidade mais acolhedora, mais inclusiva para a população idosa, né, tem a ver com também, né, promover saúde, né, possibilitar a vida ativa, envelhecer de forma saudável, né? Então, essas iniciativas também, né, das prefeituras, assim, de ter atividades comunitárias, né, de exercício físico, também de possibilitar, né, rodas, assim, de cultura, de participar, né, não só entre os idosos, mas também com outras gerações, né, de poder transmitir o que aprendeu, né, poder participar, poder se expressar também, culturalmente, artisticamente, né, então promover esse espaço público que seja de diferentes pessoas se interagindo e encontrando, de diferentes idades, né, atividades que as pessoas se conectem, né, que elas, então não é só a praça com o banco, né, a gente precisa promover lazer, cultura, saúde, né, então, para uma cidade também amiga do idoso, né, a gente tem vários critérios para ela receber esse selo, igual a cidade amiga da criança, né, que a OMS criou também. E aí a gente tem que pensar em saúde, em segurança, em participação, né? Sempre nessa ideia que esses sujeitos, eles também têm que participar. Então, mesmo a criança, né, na Convenção da Criança, enfim, na medida da sua especificidade, a gente nunca tem que ter o olhar de vou falar por, sabe? Então, respeitando as condições de desenvolvimento, enfim, da criança, ou do idoso também, o máximo possível ele participar ativamente dessa comunidade, né? Então, como que a gente pode pensar cidades ou espaços dessa forma, né? Então, a ideia de cidade amiga da criança e cidade amiga da pessoa idosa são conceitos, né, também criados aí pelas Nações Unidas, justamente para estimular, né, os governos, principalmente os governos municipais, para promover essa inclusão, né? Então, também, aqui é tudo sugestões, né, para vocês também irem atrás de entender mais para incorporar nos projetos de vocês, né? E aí é isso. Eu não vou projetar cidade, vou projetar um edifício, mas esse edifício é dentro dessa cidade, é dentro desse espaço urbano, rural, enfim. Então, a gente pensar sempre nessa interligação, né? Como incluir, promover acolhimento, né, em cidades mais sustentáveis para todos, né? Resilientes, inclusivas, enfim, tem a ver com esse olhar mais ampliado, né, gente? Então, a acessibilidade, no fim das contas, ele acaba sendo um fator, né, que fala se uma política pública é boa, né, porque ela atinge mais pessoas, né, o planejamento urbano, bons edifícios. Então, é um fator importante para a gente avaliar se a cidade é mais inclusiva, mais diversa, né, inclusive mais resiliente. Então, também pensando aí em desastres, emergências climáticas, enfim, né, como que a gente está olhando para diferentes capacidades de resposta das pessoas, né, e permitindo cidades que deem conta, né, de responder rápido às necessidades mais prioritárias, né, de grupos que já têm uma dificuldade maior de se proteger, de sair correndo, enfim, né. Então, a ideia de cidades para todos, de a gente ter um pacto global, né, de cidades inclusivas e acessíveis, que é uma declaração que alinha esses compromissos com acessibilidade, design universal, né, e todos os objetivos do desenvolvimento sustentável, junto com a nova agenda urbana, né, e a Convenção das Pessoas com Deficiência, enfim, né, a gente amarrar tudo isso para promover cidades mais inclusivas, de fato, né.
E aí, esses dois conceitos, vou reforçar, né, que a gente vai trabalhar o curso inteiro, e aí eu finalizo minha apresentação, né, para promover essas cidades mais inclusivas, né, esse pacto de maior inclusão, assim, a gente trabalha principalmente nesses dois conceitos, né, quando a gente vai falar em arquitetura e urbanismo. Também é na comunicação, né, na linguagem, mas quando vocês vão projetar, né, principalmente olhar para essas duas coisas aqui, que é o desenho universal, né, então a ideia de conceber produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo recursos de tecnologia assistiva. Então, assim, pensar o ambiente já do zero, assim, né, já para ser acessível para diferentes sujeitos, né? Eu não tenho que depois adequar. Eu já penso como vai ser, já pensando nessas diferentes necessidades, né? Então, quando eu vou propor alguma coisa do zero, eu já vou propor pensando na pessoa com deficiência, na pessoa com mobilidade reduzida, se for possível para a pessoa, a criança, o idoso, enfim, né, tentar ampliar aí esse olhar, né. E aí, qual o parâmetro que a gente tem para isso? Pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. E aí, a NBR, ela vai tratar o que isso significa, né, tecnicamente, detalhadamente, para cada coisa que a gente for aplicar, para cada ambiente, para cada tipo de espaço, né. Mas é isso, de pensar do zero já com essa visão de inclusão, né, já abarcando essas necessidades. Agora, adaptação razoável, a gente está falando de adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que cada pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais. Então, ele tem a ver com algo que já existe, já foi projetado, já foi construído, né? E a gente precisa adaptar, a gente precisa intervir, alterar, para fazer ajustes para tornar adequado, né? Para tornar inclusivo, para tornar acessível. Então, é algo que já existe que a gente vai intervir sobre, né? E vai depender de cada caso o que precisa ser feito, para que a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida possa gozar igualdade de condições, enfim, para a gente ter acessibilidade, né? E aí, gente, né, tem essa ideia de não acarretem ônus desproporcionais e indevidos, né? Só vou fazer um comentário breve disso e logo encerro, mas tem a ver com tanto uma questão do direito, que é o princípio da razoabilidade, né, e da economicidade, enfim, né, então, assim, essa alteração que eu vou fazer, ela, principalmente se é com dinheiro público, enfim, né, ela ser a mais, que atinge o objetivo da sensibilidade sem gastar tanto, ou sem ter que mobilizar tanto recurso, ou, enfim, recursos naturais. É uma ideia de que a gente passa o caminho mais fácil, mas que atinja mais fácil, mais barato, mais simples, né? Para a gente conseguir transformar aquele ambiente, aquela construção para ser acessível, né? Ao mesmo tempo, é uma expressão meio aberta, assim, né? Que vai falar o que é um ônus desproporcional ou indevido, né? Então, às vezes, é uma construção, assim, que para ela ser acessível, ela precisa de um gasto grande para que isso aconteça, né? E aí a gente pode ter uma margem de discussão grande, assim, né? Enfim, dos espaços, das instituições, das empresas, de querer ou não adaptar, falando que é desproporcional, que não dá, ou enfim, né? Fazer essa adaptação e fazem coisas aquém, vamos dizer, né? Para todas as pessoas poderem acessar aquele ambiente.
Então, tem uma disputa aí também, né? Dentro de adaptação razoável, o que a gente pode alargar no entendimento, né? De que é necessário para que mais pessoas possam acessar aquele ambiente, né? E o que eu faço só para falar que eu fiz para inglês ver, assim, né? Atendi a norma, adaptei aqui, fiz a rampa, mas será que isso dá conta, né, de que todas as pessoas com deficiência possam acessar, né? Então, é um pouco, tem essa frase que ela dá margem também para bastante interpretação e disputa também, né? Do que significa acessibilidade, quando já tem construído a coisa, e a gente precisa adaptar, né? Então, é isso, gente. Aí, eu encerro a minha apresentação, reforçando, né, a ideia da gente trabalhar bastante a NBR pensando nesses diferentes sujeitos de direito. O paradigma são pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, mas a gente pode ampliar, né, pensando que os direitos humanos são interdependentes, né, eles dialogam entre si, enfim, e pensando na ideia de inclusão, a gente pode pensar nessas intersecções, né? Então, o que significa a pessoa idosa com deficiência, a criança com deficiência? Então, quanto mais a gente alargar essa ideia de sujeitos que estão cabendo no meu projeto, né? Menos a gente vai ter que intervir depois para adaptar, né? E mais pessoas vão poder usufruir desse espaço em igualdade de condições, né? Exercendo os seus direitos humanos de forma plena. Então, é com esse olhar, né, que eu tento deixar a gente essa noite. Legal, obrigada, Ana. Só ficaram alguns comentários no chat, se você quiser ler, e tem uma pergunta também do Felipe. Tem aqui, ó. Arquiteto Alex Nogueira. Você quer ler, Nara? Depois eu falo da pergunta. Pode ser. Então, tem o comentário do Alex, uma mudança de paradigma. É deixar de pensar retrogradamente que o normal é aquele que não tem deficiência ou mobilidades reduzidas. O normal inclui eles ou nós e muito mais. A Jéssica disse: a discrepância entre a lei e a prática é gigantesca, tanto em relação ao Estado quanto em relação à sociedade. Gera uma sensação de não pertencimento aos locais. O Felipe fez uma pergunta: quem deu esse título para Boa Vista? E a Camila comentou: uma tendência na Europa tem sido o investimento em habitação e equipamentos para as pessoas idosas, pensando em habitação que atenda a todas as demandas que pessoas idosas possam precisar. E o José comentou: muito boa apresentação, parabéns. Agradeço, né, o Jonas, o José, e aí, isso que o Alex falou, né, é a ideia da gente, então, a diversidade, ela todo mundo tende a ganhar, né, um pouco que a Natália falou. Quando a gente também promove o espaço cada vez mais inclusivo, a gente promove sociedades também cada vez mais que tratem as pessoas com mais respeito, né, com mais dignidade, enfim, porque a gente também está convivendo entre os diferentes, a gente está permitindo essa convivência, essa participação com igualdade de condições, assim, né? Então, a gente insistir em promover uma sociedade menos desigual, né? Tudo isso que a nossa Constituição traz, que é esse compromisso do Brasil, enfim, né, de promover direito, a acessibilidade traz muito claramente, assim, né? Se a gente, então, consegue trazer mais pessoas para os espaços, a gente consegue ter uma sociedade mais plural, né? Mais respeitosa, com mais dignidade, né?
Então, e é um esforço contínuo, né? Então, a diferença da lei e da prática é um pouco a crise do direito, da vida, assim. E isso é um esforço de todos, né, gente? Então, não é só do cara que está lá fazendo a política de mobilidade urbana. Não, né? É do arquiteto que está projetando o espaço, é do advogado, do juiz lá que está falando se aquela pessoa precisa de curatela ou não. Né? Então, é um esforço ativo de todos, assim, né? Então, a lei ter uma aplicação na vida real é sempre uma disputa, né, constante, assim. Então, é isso, né, um pouco o que a Thaís tinha trazido. Então, para a gente reconhecer, já foi uma disputa grande, né, uma luta grande, e reconhecer não garante que na vida real a gente usufrua do direito. Então, também tem esse esforço, né, de promover condições para que todas as pessoas tenham a moradia adequada, tenha saúde, tenha trabalho, tenha educação, né, acesso ao espaço público. Então, só para dizer que é responsabilidade de vocês também, entendeu? Não é só assim, né, aquela ideia também que o Estado está longe, eu estou aqui. Não, né, esse mandamento, assim, é para todo mundo, né, para todos os brasileiros, assim. Os gestores públicos, eles têm um compromisso maior porque eles estão ali definindo políticas, né, tem o recurso público, então tem uma orientação, assim, do que eles fazem para isso. Mas se a gente quer ver essa sociedade menos desigual, enfim, como que a gente pode incorporar nas nossas práticas profissionais, né, nas relações interpessoais, enfim, de não oferecer a barreira atitudinal, a barreira urbanística, a barreira arquitetônica, como que a gente pode fazer isso, né? Então, é um pouco essa ideia, né? Todo mundo aqui paga a conta também de construir esse futuro, essa sociedade mais inclusiva, né? Muito bem, então, mais alguém quer comentar alguma coisa? Deixa eu ver mesmo, né? O Felipe levantou a mão, pode falar. Você tá com o microfone desligado, Felipe. Opa, pronto, agora estão ouvindo? Sim. Não, que eu tinha perguntado de Boa Vista, depois eu vi que você falou, a Ana falou, né, sobre a cidade amiga do idoso, porque, pelo menos na questão da cidade amiga do idoso, é o que eu estou estudando no mestrado agora, comecei agora, né, e, na verdade, o que acontece? A ONU, ela traz uma série de premissas que visam incentivar os governos locais a desenvolverem políticas públicas que melhorem a questão de vida do idoso, né? E aí, eu não sei se é a mesma coisa na Cidade Amiga da Criança. Por que eu perguntei por que quem que deu esse título à Boa Vista? Porque o meu estudo de caso é exatamente um bairro em São Paulo que se diz bairro amigo do idoso. E aí é muito interessante, porque é a associação de moradores que chama o bairro assim, e o que eu quero estudar então, quer dizer, na prática, que tipo de conquistas eles tiveram, há, de fato, elementos que a gente possa dizer que aquele bairro é amigo do idoso, e como isso se dá. Porque o que eu descobri é que o governo do estado de São Paulo tem uma política de distribuição de selo Cidade Amiga do Idoso, com algumas premissas lá. Não lembro se até agora alguma cidade ganhou esse selo, até acredito que não, porque é algo um pouco mais recente. E há algumas políticas públicas nesse sentido, mas mais ligadas à secretaria, pelo menos no município de São Paulo, mais ligadas à Secretaria de Direitos Humanos, né? Então, não sei, eu fiquei curioso para entender como funciona aí, tanto esse caso de Veranópolis que você está mostrando aí, quem que deu esse título a eles, enfim, e como é que funciona essa dinâmica, sabe? Eu esqueci, Felipe, ainda bem que você falou. Tanto Boa Vista, que eu falei que era 37, eu acho, municípios, né?
que são cidades amigas da criança, e cidades amigas do idoso 34, são certificados mesmo pela ONU, assim, né? Então, a OMS, então, a Organização Mundial da Saúde, tem um certificado que confere aos municípios que atendam esses requisitos, assim, né? Então, não é assim, o município, eu acho que eu sou, eu falo que sou, né? Assim, tem um certificado mesmo que é conferido, e eu não sei, tá? O procedimento exato, como é que é isso, mas é institucional mesmo, né? Da Organização das Nações Unidas, assim, né? Então, assim, esse da amiga do idoso, é a OMS que confere esse certificado. Inclusive, né, a OMS, eu não falei, né, na hora que eu estava apresentando, porque eu também já estava avançado no horário, assim, mas a OMS criou um guia para as cidades se tornarem amigas do idoso, né? Então dá para, até coloquei aqui nos links, né? Mas dá para ir atrás, né? Desse guia. O que precisa, né? Para ser uma cidade amiga do idoso e conseguir esse certificado. Mas é algo formal, né? Conferido pela. No caso desse guia, eu li ele para fazer o projeto de pesquisa, né? Ele, na verdade, ele tem, na verdade, assim, o que ele fala? Bom, foi uma pesquisa realizada em vários países do mundo, em cidades diversas, conversando com idosos locais e com cuidadores de idosos que não poderiam se comunicar diretamente, para entender o que para eles é importante em termos de infraestrutura, enfim, desde questões de, sei lá, respeito à dignidade, nessa questão de barreiras atitudinais, até barreiras físicas, arquitetônicas, em escala tanto da cidade, mais da cidade do que do coisa, mas enfim. E aí eles dão um guia, é um guia de sugestões de perguntas, tem um questionário que você pode aplicar e tal, mas não há que eu lembre nada referente ao selo de fato, uma certificação de fato. Quem cria uma certificação, pelo menos no estado de São Paulo, é o estado de São Paulo, que é a partir da política proposta pela OMS, né, que é um braço da ONU e tal. É mais para entender de onde vem, para onde vai, sabe? Nesse sentido. Não, eu também não vou saber te dizer, né? Especificamente, não fui atrás de entender como é que é essa procedimentalização, né? Mas tem um afunilamento, assim, né? Então, do Brasil para os governos estaduais, para os governos locais, como é que isso é desenhado, né? Então, provavelmente esse do governo de São Paulo tem uma ligação, né, com uma estrutura nacional, que tem a ver com a estrutura, né, internacional, entendeu? Então, às vezes, do governo de São Paulo já tem a ver com como os estados devem aplicar para poder os municípios serem certificados, né? E aí os municípios também têm diretrizes para como cumprir, sabe? Então, eu não sei, tem que estudar mais a fundo como é que é, mas provavelmente é isso, assim, né? Beleza, valeu. Muito bem, pessoal. Então, obrigada pela participação, né?